Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Quero mais uma vez recebê-los aqui e saudá-los com a paz do Senhor Jesus. Essa paz que excede todo o entendimento, e o meu desejo é que ela esteja sobre você e sobre a sua família. Eu sou o missionário Jefferson Pereira e eu louvo a Deus porque estamos tendo essa experiência aqui a cada semana de podermos nos reunir aqui para lermos a palavra de Deus, meditarmos nessa verdade e orarmos juntos. Inclusive, eu quero também orar de forma específica pela tua vida. Então, eu quero te convidar a se inscrever aqui neste canal e aqui embaixo existe uma parte ali que é justamente para comentários. Então, você pode escrever ali o seu pedido de oração, você pode colocar ali a sua necessidade, o seu anseio, o diagnóstico que aconteceu, enfim, o que seja. Eu quero ter o privilégio de ler ali cada comentário e de orar de forma específica pela tua vida, tá bom? Para mim, isso vai ser um grande privilégio. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma pergunta que me foi feita. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer é ministrar estudos bíblicos. Eu acho fantástico quando a gente tem a oportunidade, quando uma família abre ali as portas da sua casa e a gente pode, então, abrir a palavra de Deus, orar com esta família e ver nitidamente a ação do Espírito Santo ali na vida de cada um. Então, eu também sou fruto disso, Alguém algum dia abriu a palavra de Deus, estudou a Bíblia comigo e eu sei a diferença que isso fez na minha vida e para mim isso é um grande privilégio, E é muito interessante que nesses estudos surgem muitas perguntas. E hoje eu quero compartilhar com vocês aqui uma pergunta que me foi feita que talvez seja uma dúvida que você tenha também, A dúvida foi a seguinte: olha, nós temos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas quando a gente olha para esses evangelhos, a gente vê que existe muito ainda da vida de Cristo que não foi revelado, E é verdade, Porque quando a gente olha os evangelhos, a gente vê que foi relatado ali algo da genealogia de Jesus, o seu nascimento, o nascimento de uma virgem, depois alguma coisa da sua infância, aí ele dá um pequeno salto e vai lá para Jesus no templo, lá por volta dos 12 anos de idade, e depois o início do ministério de Cristo, por volta dos 30 anos. E aí o foco dos evangelhos acaba sendo o ministério de Cristo, as suas ações, seus milagres, a sua morte e ascensão. Agora, existem ali muitos anos da vida de Cristo que nós não sabemos nada, Não há nenhum relato, simplesmente se perdeu, E fica essa pergunta, então, por que é que exatamente esses pontos da vida de Cristo foram relatados e não os outros, Inclusive, sobre isso, João tem uma passagem aqui no seu evangelho que é muito interessante. Aqui ele nos dá uma noção do quanto realmente teve que ficar de fora desse relato. Olha só, lá no Evangelho de João, capítulo 21, verso 25, ele diz assim, há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem mesmo no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Olha só o que João está nos dizendo aqui, que ele presenciou na vida de Cristo muitas outras coisas que o Espírito Santo não o orientou a relatar. Por que isso, então? Por que tanta coisa ficou de fora da vida de Cristo e esses momentos aqui específicos foram relatados? Bom, estudando a palavra, nós chegamos à conclusão de que foram 2 motivos principais que levaram o Espírito Santo a relatar exatamente esses momentos aqui. O primeiro motivo é que esses relatos, especialmente do livro de Mateus, mas de todos os evangelhos, relataram especificamente um momento em que Cristo cumpria alguma profecia messiânica. Quando nós estudamos o Antigo Testamento, tanto os profetas maiores como os profetas menores, muitos deles contribuíram para relatar algo sobre a vida do Messias, Falar sobre o seu nascimento de uma virgem, falar que ele seria da linhagem de Davi, que ele realizaria muitas curas e milagres, que ele traria a paz, que ele guiaria o seu povo, que ele promoveria o perdão dos pecados, que ele daria sua vida, teria uma morte de cruz, que ele não teria nenhum osso quebrado,
Enfim, são muitas as profecias relatadas no Antigo Testamento que levariam as pessoas a reconhecer em Jesus o Messias vindouro. Então foi por isso um motivo do porquê exatamente essas passagens da vida de Cristo foram aqui relatadas. Mas para nós existe também um outro motivo que é muito significativo. E eu encontro ele, nós podemos encontrá-lo, no próprio Evangelho de João, agora no capítulo 20, verso 30 e 31, aonde João nos diz assim, olha: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Olha só, louvado seja Deus por isso, né? Ou seja, João está dizendo aqui que é verdade, ele reconhece que muito do que Jesus fez se perdeu, não foi aqui relatado, né? Ele, diz aqui, olha, se tudo fosse relatado como um diário, nem no mundo todo caberiam os livros. Mas ele diz que esses relatos aqui, esses registros foram feitos, orientados pelo Espírito Santo, justamente por serem o suficiente para a nossa crença e para a nossa salvação. Ou seja, através desses relatos da vida de Cristo, apesar de não cobrirem toda a vida, nos pormenores, esse relato aqui é o suficiente que nós precisamos para crer em Cristo, para aceitá-lo como nosso Criador, nosso mantenedor e nosso Salvador, e para, através dessa palavra, alcançarmos a salvação. Então, nós queremos louvar a Deus, porque com certeza a eternidade irá revelar muita coisa, né? Quem sabe muito nós ouviremos da boca do próprio Senhor Jesus, relatos, histórias, feitos que não estão aqui registrados. Mas essa garantia nós temos aqui, que o suficiente para a nossa salvação está aqui relatado. E o que passa disso, a eternidade então irá revelar, se Deus assim achar conveniente. Tá bom? Então talvez essa também era a sua dúvida. E agora eu quero te convidar a orarmos, agradecendo ao Senhor e louvando a Ele, porque Ele, olhando para nós, deixou o suficiente para a nossa salvação, a sua palavra para nós. Vamos orar então? Maravilhoso Pai, nós queremos louvar e exaltar o Teu nome. Nós queremos, ó Pai, glorificar o Teu nome neste momento, pela Tua graça, pelo Teu amor e pela Tua providência. Obrigado, ó Pai, pelo perdão. Obrigado porque a todo dia o Senhor estende o Teu cuidado de amor sobre todos nós. Obrigado, ó Pai, porque ao estudarmos os Evangelhos, nós reconhecemos que muito que o Senhor realizou realmente não foi aqui registrado. Como nós gostaríamos de saber mais sobre a vida do Senhor, os milagres, enfim, tudo que o Senhor realizou. Mas nós louvamos o Teu nome porque esses relatos hoje estão aqui acessíveis a nós. Nós louvamos o Teu nome porque temos essa certeza de que o que o Senhor relatou aqui já é mais do que suficiente para desenvolvermos fé no Senhor, para crermos no Senhor e para alcançarmos a salvação. Portanto, ó Pai, dá-nos sabedoria e discernimento no estudo da Tua palavra e firma-nos na Tua verdade até o glorioso dia do Teu regresso e salva-nos para o Teu reino. Nós tudo te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glórias a Deus. Muito obrigado por ter ficado aqui até esse momento e que Deus te abençoe.